Tem uma frase que eu gosto muito da escritora Raquel de Queiroz, que ela diz assim: cada coisa tem sua hora, e cada hora o seu cuidado. Bom, a ideia de ensinar a paixão de Cristo surgiu na catequese, né? A gente tinha um compromisso de levar as crianças para participarem das celebrações na comunidade, era um dos compromissos da catequese. E aí a gente fazia de tudo para que a celebração fosse mais interessante para eles aprenderem, né, a gostar realmente de participar, porque era o nosso compromisso. E aí, no período da quaresma, na comunidade é celebrada, né, a Via Sacra, que vem lá no livrinho, que é organizado pela CNBB. E a gente celebrava com as crianças, fazia aquelas, as 15 estações. Só que aí a gente pensou que era mais interessante para as crianças e para a comunidade também, que ao invés de só ler as estações, elas fossem representadas. E aí a gente pegou com o mesmo texto que tinha lá na Via Sacra do livrinho da campanha da fraternidade e só encenou, não acrescentou nada. Bem curtinho mesmo, as salinhas bem curtinhas, aquelas que eram perguntas e respostas que eram feitas pela comunidade, a gente fez em forma de peça teatral. Pegou uma cruz, né, pequena mesmo, e foi fazendo junto com eram os catequistas, né, e juntamente com algumas pessoas da comunidade, mas bem simples mesmo, dentro do próprio espaço, aqui da capelinha. Aqui dentro desse espaço mesmo, a gente fazia dividido assim, bem curtinho cada estação, um negócio bem simplesinho mesmo. Começamos aqui mesmo, a primeira foi dentro da capela. E aí a gente já viu que, como despertou um pouco já a comunidade, não tinha a menor condição de fazer aqui, e o desejo da gente fazer para que outras pessoas também pudessem ver, né? Aí já entrou, a gente já entrou em contato com o Uberlândia, que estavam interessados também, como tinha os jovens de lá que participavam aqui, estavam interessados, a gente já começou a fazer essa parceria, né? Vindo de lá para cá. Aqui nunca foi de ter muitos jovens, né? Tinha alguns jovens, mas não era suficiente, porque considerado cooperativa são só as 4 ruas, né? E aí a gente juntava com os outros bairros, que era o Manuel Mariano, tinha o Inácio Amâncio, né? Inclusive, Maria Faustino morava no Inácio Amâncio, na época, e Uberlândia. Então a gente juntava essas comunidades, que eram as comunidades dos Altos, para conseguir fazer. E sempre deu muito certo. A Paixão de Cristo começou há muitos anos e sempre teve uma pequena parada devido à pandemia, mas mesmo assim, né, vocês continuaram a fazendo aqui na capela junto com as crianças, nos bairros, porque a Paixão de Cristo, todo mundo sabe que ela não é só daqui do alto, ela é da onde precisar para encenar, né? Então, faz tempo, né? A princípio, assim, sempre foi com base na catequese, sempre foram as pessoas da catequese, né? É tanto que eram os roteiristas, eram os atores, né? E aí a gente era tudo, né, na peça. Mas eu dirigia. Eu nunca atuei, eu nunca encenei, né? Mas eu dirigia, né? Eu ajudava eu construía o roteiro principal, né? Mas sempre com a ajuda da equipe. Eles opinavam, pediam para aumentar. Eles que pediam cada ano para aumentar uma coisa, né? Não lembro exatamente quanto tempo eu fiquei junto com aquela equipe. Alguns saíam, entrava outra. Nossa principal dificuldade foi quando saiu o Marcos, que interpretava Jesus, e ele encarava o personagem, que é quem mais tem fala, né? O personagem principal, o protagonista. E ele encarava muito bem, né? E aí ele precisou sair, a gente ficou com mais dificuldade. E as coisas foram mudando, né? E quando a gente escreveu a peça, automaticamente já foi logo assim. Maria disse: não, tu faz Nossa Senhora, né? Porque ela era de redigir, mas não gostava de interpretar. Então ela disse: tu faz Nossa Senhora. E eu já aceitei. Eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora, né? Sempre tive ela muito presente na minha vida. Então foi, na verdade, uma honra para mim fazer Nossa Senhora. E cada ano assim que eu fazia, mais a comunidade achava interessante, até um tempo desse, o pessoal ainda me chama até um tempo desse não, até os dias atuais ainda tem gente que me chama de Maria, né? Pelo o papel.
Eu acho que eu iniciei em 2006 a 2008, a data certa não me lembro bem não. Iniciou através do grupo da PJMP, que tinha o projeto da Paixão de Cristo, né, na comunidade. E na formação do elenco, já existia um grupo que fazia, e aí fui convidado pelas coordenadoras da PJMP a participar, e foi assim que eu ingressei no grupo. Para mim foi, assim, foi um desafio, né, e também uma responsabilidade muito grande representar Nosso Senhor Jesus Cristo. Tive boas referências, porque já peguei a peça já em caminhada, então já tinha uma pessoa que já fez primeiro, então me espelhei muito nele. Eu comecei a participar como as Mulheres de Jerusalém. Eu achava, quando eu via a peça, eu ficava apaixonada e eu queria participar dessa peça do meu bairro. Porque eu sentia que o pessoal fazia de coração. Era uma coisa assim que tinha prazer em participar. Toda a rua saía, todas as pessoas saíam da sua casa para poder ver e acompanhar. E eu queria participar, eu queria fazer parte desse grupo. Eu senti dois sentimentos, não vários sentimentos, mas sentimentos opostos. Eu senti um sentimento de honra, orgulho, felicidade, e eu senti um sentimento de medo, por conta que não era fácil representar a mãe de Jesus, né? Ela é uma mulher, a Bíblia fala que ela foi bem-aventurada entre as mulheres. Então, eu fiquei com muito medo de dar uma mal representação dela, né? Porque, como o Darcy falou, as pessoas que vinham sair das suas casas para ver a peça da Paixão de Cristo, elas estavam lá para ver Maria e Jesus. Elas não estavam para ver Jaiane e Darcy, estavam vendo para Maria e Jesus. Então, foi uma responsabilidade muito grande que a gente teve. Quando falaram que a gente ia fazer esse papel, por nós sermos novos no papel, a gente sentiu medo, a gente olhou um para o outro e, eita, Darcy, e agora? Mas eu também me esperei muito na Luzia, que foi a primeira a fazer, ela faz perfeitamente bem, e eu fiquei prestando bem atenção, puxei na minha mente as partes do ensaio que ela fez, como ela se expressou naquele momento, e eu peguei muito disso dela. Eu iniciei na Paixão de Cristo aos meus 13 anos de idade. No ano de 2004, foi onde eu iniciei com o papel de Tomé. Até então, faço parte desse grupo até hoje, né? E, assim, para mim, uma experiência ótima, única. E, até então, recebi uma proposta para para interpretar o papel de Jesus. E, até então, foi sensacional e eu continuo até hoje. Para mim, uma experiência maravilhosa, uma experiência única, né? Amei fazer parte e amo, né, fazer parte desse grupo, né? Foi uma experiência que não tenho palavras para descrever, né? Pregar o evangelho, que é o nosso foco, e principalmente com um papel tão importante, que é o papel de Jesus, para mim foi fundamental, e eu aprendi muito com isso. Quando eu entrei na Paixão de Cristo para fazer o papel das mulheres, eu já tive uma certa facilidade por conta que eu me espelhava no pessoal que já fazia há algum tempo. E no papel de Maria, é aquela questão, eu participei da Paixão de Cristo antes de ser mãe e depois de ser mãe. Como eu falei, quando me foi sugerido participar da Paixão de Cristo e interpretar o papel de Maria, eu estava passando pelo luto da perda de uma filha. Então, de certa forma, a gente não consegue compreender como é a dor de uma mãe antes de se tornar mãe. E a partir do momento que você perde um filho, você passa a sentir essa dor. E com isso, eu percebi que o anjo Gabriel falou para Maria realmente faz sentido. E o anjo Gabriel falou que uma espada transpassará a sua alma. E essa é a sensação.
Essa é a sensação, você sente uma dor na alma. Meu coração desfaleceu ao ver a morte cruel de meu filho, pois o inimigo triunfou. Não me chamem mais graciosa, e sim amarga, porque o Todo-Poderoso me encheu de grande amargura. No meu caso, eu comecei a participar da Paixão de Cristo exatamente em 2017. De início, né, foi um retorno, né, em 2017, depois de 10 anos sem a Paixão de Cristo, né, sem ter apresentações dentro da comunidade. Nós começamos a convidar o pessoal a se apresentar, né? Eles se reuniram lá na nossa casa, que é onde a gente morava. Eu iniciei fazendo o personagem de Pilatos, né? E também na ajuda, na organização. E de lá para cá, eu vim fazendo outros personagens, como eu acabei de falar. Eu fiz o Pilatos, em seguida fiz o soldado, né? Um dos soldados que crucifica Jesus, né? Acho que é o soldado que utiliza a lança para perfurar o lado de Jesus. E também acabei fazendo um sacerdote, o Anás. E assim, quando eu comecei, também era como um personagem, né? Não tinha experiência, ninguém tinha experiência de teatro naquele tempo, né? Nenhum dos jovens e crianças que iniciaram, né? A gente começou mesmo pela fé que movia a gente, né? Que foi com esse intuito, né? De falar, né, da vida de Jesus, né? Do seu momento, né? Da entrega na cruz através do teatro, né? Mas a gente não tinha nenhuma experiência com isso, né? Foi só mesmo essa paixão mesmo de iniciar. E eu comecei, né, com as Mulheres de Jerusalém, né, e depois, né, quando a gente retomou em 2017, que foi entrando pessoas novas, né, já dos tempos atuais, aí me colocaram como narradora, né, que naquele tempo, antes, quem narrava era sempre Maria, né, que foi quem deu início e tudo, e conhecia bem o texto, aí ela sempre narrava, né, durante os outros anos. O texto, e de 2017 para cá, eu comecei a puxar nessa narração. Né? E o pessoal antigo, aos poucos, alguns ficaram, veio mais pessoas novas, da própria comunidade daqui da cooperativa, Manuel Mariano, entre as regiões que nós temos aqui, né, os outros altos. Várias pessoas, desde crianças até adultos, vieram com o intuito de somar, né? Uma parte importante, né, de se colocar é que o espetáculo da Paixão de Cristo, ele não tem fins lucrativos, né? Então a gente começou sem nada, nós não tínhamos nada, né? E naquele comecinho mesmo, a gente nem sequer pedia patrocínio, né? A gente fazia mesmo com a ajuda da comunidade em si, né? Para montar o ambiente, um doava uma coisa, uma mesa para montar o cenário, a toalha, a cortina, era tudo doado mesmo, né? A gente não pedia nada. As roupas era lençol, né? Somente em 2017, a partir de 2017, na verdade, né? Que 2017 foi um retorno. Aí começamos... a gente, né? Eu e Gessé, né? Decidimos continuar, né? Porque o pessoal mais velho, né, retomaram em 2017 com o intuito de fazer uma recordação, né, dos anos passados, né, mas eles não pretendiam continuar, né, porque eram pessoas que já estavam casadas, né, com outra vida, né, com um outro meio social já, né, e não tinha mais tanto tempo para ficar ensaiando e tudo mais. Exato. Então, quando eu e Gessé retomamos também, Gessé entrou, né, e eu retomei, né, em 2017, a gente viu quanto era belo, né, essa riqueza, né, aqui dentro da comunidade, e que seria muito triste a gente deixar parado de novo, né? E decidimos, né, ficar à frente, né? O grupo concordou, apoiou a gente estar à frente, né? E nós seguimos, né? E foi a partir de 2018 não teve, né? A gente tentou fazer, mas aí não teve. Aí foi a partir de 2019 que teve realmente assumido pela gente, né, na liderança. E foi quando a gente começou a incrementar novos acessórios, né? Como não tínhamos roupa, não tinha nada, a gente começou a trabalhar para poder conseguir figurino de verdade, né? Não ser apenas
aquele lençol. Então, o que a gente fez, né? Foi no comércio, né? E pediu, né, patrocínio e fizemos rifa, fizemos quermesse na comunidade. Show ao vivo, né? Show cultural, onde a gente também vendia algumas coisas, né? E foi com toda essa arrecadação durante esse ano que a gente conseguiu uma boa quantidade, né, de dinheiro e conseguimos montar o nosso primeiro figurino oficial, né? De lá para cá vem só melhorando, né? A gente vem tentando, tipo assim, fortalecer cada vez mais. Né? Tanto é que nesse ano a gente decidiu realizar o que a gente está fazendo agora, né? Que é esse mini documentário através da Lei Paulo Gustavo, né? Porque assim, em 2019, né, a partir de 2019, quando a gente terminou de realizar, né, a Paixão de Cristo, nós vimos o quanto era rica, né, a cultura dentro da comunidade, né? Que percebemos que não era apenas um movimento religioso, né, mas também era algo cultural dentro da comunidade. Exato. Daí, esse ano, nós oficializamos a Paixão de Cristo como um grupo, né, e botamos o nome... É o grupo Atos da Paixão, porque a gente lembrou da questão do Atos dos Apóstolos, né, que conta a vida de Cristo. Nosso sonho é crescer cada vez mais, né, sem nunca perder a nossa origem, né, que é a nossa fé em Cristo. Exato. Né, mas que a gente possa crescer juntos, né, com todo mundo e acolhendo todos aqueles que quiserem fazer parte desse projeto. Mas, assim, a mensagem que eu deixo é assim, que cada um que deseja continuar, e eu fico muito feliz que continue, enquanto houver essa paixão, enquanto houver esse desejo de fazer, que é bom né, que seja feito assim. Nunca vai funcionar direito se for feito como uma obrigação, precisa ser feito por amor. Então, que queiram realmente ser protagonistas, que queiram realmente evangelizar através da paixão de Cristo. Muitas coisas, a gente pode evangelizar muitas pessoas, muitas coisas boas podem acontecer, né? Eles entre assim, no intuito de levar a mensagem para Deus, não pensando em si mesmo, mas pensando na coletividade, né? Eu queria deixar para as próximas gerações que estão assistindo, deixar uma mensagem de empatia, de amor, que tentar seguir os conselhos de Jesus. E venha participar. Verdade, venha participar. E o que eu deixo, minha mensagem é que faça de coração, faça por amor. Venham conhecer, através da nossa encenação, o amor de um Deus que deu seu Filho unigênito para salvar a toda a humanidade. Possa se aproximar cada vez mais, né? Inclusive, se quiserem participar, todos os anos a gente abre as portas para que todos venham conhecer de perto e sentir essa energia, né? Essa energia do Evangelho, né? Evangelizar é preciso. Então, para essa geração que queira participar, o grupo Atos da Paixão de Cristo está de portas abertas. E a gente deseja boas-vindas a todos que estão assistindo, né, esse nosso vídeo, porque a partir daqui é a abertura de uma porta que vai levar a novos caminhos, né? Isso aí. Valeu!